Saudações investidores! Bem-vindos a mais um vídeo sobre altcoins aqui no canal. Hoje meu objetivo vai ser te passar 9 altcoins que eu ainda acredito estão em buy zone pensando no longuíssimo prazo e que podem dar oportunidade para a gente fazer boas compras com ótima relação risco-retorno e buscar as 10 vezes. Inclusive 4 dessas moedas são gemas que eu acredito que tem potencial até maior. Mas vamos para o vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que não foi fácil encontrar essas altcoins, tá bom? Vocês sabem as altas muito fortes que a gente teve nas últimas semanas, então encontrá-las não foi fácil. Então não esquece de deixar o like aí para dar essa moral pra gente, tá? Já que a gente vai passar para vocês essas altcoins. Lembrando que todas eu invisto, tá bom? As 5 primeiras vão ser criptomoedas de investimento, que eu tenho porcentagens maiores da carteira, ou seja, são mais seguras. E as 4 últimas são moedas menores, são gemas. Inclusive eu vou te passar a última gema que a gente comprou essa semana. Então vamos lá, caras. Aqui só um pedido hoje, cara. Se você não me segue no Instagram, me segue, pablo.granier. Eu tô soltando vários cortes legais lá. Todo dia eu solto caixinha de perguntas, a gente posta os memes lá. Então me segue no Instagram, dá essa moral lá também. Tudo de bola, vamos para pablo.granier. Vamos lá. Vamos começar falando da primeira altcoin já, que é a Atom, tá bom? A Atom ou Cosmos é uma das blockchains mais antigas, tá? E ela, sem sombra de dúvida, perdeu muito espaço no mercado, tá? Justamente por isso, eu ainda acho que ela tá barata. Quando a gente pega tudo aqui, vocês podem ver que a Atom, ela chegou a valer mais de quase $50. Ela tá valendo 8 agora, né? Então, ela chegou a cair ali os seus 92%, agora tá caindo 80%. E, para mim, na minha opinião, é um preço interessante para comprar a Atom. Mas vamos lá, caras. Várias dessas moedas aqui, elas não estão performando tão bem por algum motivo, tá? E nesse vídeo eu quero te passar alguns dos motivos que fazem essas moedas não performarem tão bem. Mas o principal é a adoção, né? A Atom, apesar de ser gigante ainda, ela não conseguiu gerar uma adoção tão grande como outras redes, como a Solana, a própria Sui, a ADA. Então a Atom ela ficou meio esquecida, tá? E tem um lado negativo dela, que é o token. O token ele não gera tanto valor, né? Então o tokenomics, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas como tem muita coisa interessante sendo construída dentro da Atom, eu quis me expor a essa rede por entender que, cara, não é que a Atom em si tem que dar certo. É só um ou dois dos aplicativos que estão dentro dela tem que dar para ela voltar a explodir, voltar a crescer. Inclusive nas últimas semanas ela cresceu bastante, tá? Então eu acredito que sim, a Atom é uma boa opção aí, é uma opção bem segura. É uma opção que, cara, vai ser difícil fazer 10 vezes, mas eu acredito que tem uma boa probabilidade no hype a gente conseguir, tá bom? Então é uma boa opção aí com parcerias gigantescas, é um projeto muito sério, beleza? Show de bola! Então onde que é a buy zone da Atom aqui? Na minha opinião, caras, o ideal é você esperar uma retração do movimento que a gente teve nas últimas semanas, tá bom? Detalhe, eu sei que tá todo mundo no FOMO ferrado agora, então se você quiser entrar, entra com menos do que você quer, né? Pô, eu quero entrar com 2% do meu patrimônio em Atom, Pablo. Entra com 0,2, entra com 0,5. Se você quiser comprar esticado, tá bom? Entra com menos, porque o ideal é você esperar as buy zones que eu vou passar nesse vídeo, tá bom? E a Atom, pra mim, é a partir de 7,32, tá? A partir de 7,32, pra mim é buy zone bem clara. A gente teve o maior volume do ano aqui nessa região. Então eu acho que é uma compra bem interessante pensando no longo prazo. Tranquilo? Continuando, HNT. Vamos lá. HNT era uma criptomoeda nossa que era uma gema e cresceu tanto que a gente viu desenvolvimento e levou ela para um investimento, tá bom? Então a HNT está no top 90 hoje em dia, até perdeu algumas posições nas últimas semanas aí que ela não subiu tanto, mas é um dos principais projetos de DePIN que a gente tem, tá? E é um DePIN com internet, caras. Então eu acho que entra tanto no DePIN
quanto no Real World Assets, porque realmente, cara, eles têm um aparelho ali do wireless e tal, e funciona. Funciona e já tem muitos clientes. Então, eu acho que entra tanto na questão do DePIN quanto em Real World Assets, e eu acho que é uma boa opção aí para quem quer entrar num nicho um pouco diferente, né? Mas um nicho que eu acho que é muito bem aplicado dentro da blockchain. Tudo bem? Então, HNT para mim é uma ótima opção, tá? Inclusive, ela é uma que está em buy zone de longo prazo, tá? Ou a buy zone, quase, na verdade. Buy zone de longo prazo dela seria a partir de 6,40. O ideal dos mundos é 6,40. A partir de 6,40 é buy zone, mas está bem próximo. Não vejo grande diferença, assim. O ideal é você esperar uma correção do Bitcoin, mas se não vier, eu acho que a HNT já está num preço interessante pensando no longo prazo. Tudo bem? Continuando, Injective. Vamos lá, caras. Injective, ela é conhecida como a blockchain do DeFi, digamos assim, tá? Então ela tem várias soluções ligadas a finanças descentralizadas. E eu acho que é uma área que foi bem esquecida na primeira, em 2023 ali, mas que eu acho que tá voltando com tudo agora. Eu acho que DeFi, vocês sabem, a minha formação é em finanças, então DeFi para mim é realmente uma revolução e ter uma blockchain para o DeFi é muito importante, então eu acho que é uma ótima opção, uma opção bem segura também. Ela está aqui no 49, 2,95 bilhões de market cap. Eu acredito que a gente deve fazer muito mais do que o topo que a gente deixou ali em março, tá? Mas da máxima histórica desse topo de março, a gente tem uma queda aí de 44%, chegou a cair 75%. E saiba, cara, se o projeto caiu 75%, é porque ele estava bem fundamentado, tá bom? Porque a maioria caiu bem mais que 80%, 90%. Então, cair 75% pode parecer o fim do mundo, mas foi justamente o que a gente precisava para fazer o nosso preço médio em Injective, né? Pô, a gente começou a comprar Injective, se eu não me engano, caras, eu acho que foi ali mais ou menos uns 30 e tal. Fizemos um preço médio bem legal até os 13, beleza? Então, Injective, para mim, mais uma ótima opção de investimento. Agora vamos falar uma que todo mundo conhece, Link, tá? Eu acho que Link, de maneira muito clara, se você não conhece a Link ainda, você deve ser muito novo no mercado, mas é um oráculo, né? E tá muito ligado à questão dos Real World Assets. A Link, ela é importante para a estrutura dos ativos no mundo real, né? Então eu acho que a Link tem tudo para crescer muito, tá? Eu acho que as parcerias que elas têm com gigantes aí vai fazer muito bem para a Link, pensando no médio e longo prazo. É uma das minhas principais apostas. Eu invisto em Link desde 2022, tá bom? Então eu passei por aquela consolidação infinita aqui que muitos conhecem da Link. Mas a gente conseguiu fazer um preço médio muito legal. E eu acredito que caso a gente tenha uma retração desse movimento aqui, a partir dos 14,71 seria uma grande oportunidade. Cara, foi tão forte esse último movimento, eu cogitaria a partir dos 15,60, tá bom? A partir dos 15,60 para mim é uma zona de compra clara para Link, pensando no longo prazo. Se voltar aqui, possivelmente eu estarei comprando mais Link, tudo bem? Legal, então mais um investimento aí. STX. Vamos lá, caras. STX para mim também é uma ótima cripto. É uma cripto ligada à questão de segunda camada do Bitcoin, tá? A gente sabe que as segundas camadas do ETH estão, assim, tá difícil de pegar tração, né, caras? Muito por causa aí que, pô, Solana tá despontando, Sui tá despontando. Então tá difícil de pegar tração na segunda camada do ETH. Mas do Bitcoin, não acho que tá assim, cara. Acho que do Bitcoin a gente tem um espaço muito grande e STX é a principal criptomoeda voltada para esse nicho, tá bom? Então é outra criptomoeda que você vai ver, tipo assim, vários aplicativos dentro dela voltados para essa segunda camada do Bitcoin. Então, sinceramente, eu acho que é uma aposta bem segura, na minha opinião. Eu acho que a gente tem sim uma ótima relação risco-retorno na STX, eu acho que é um ótimo investimento, tá? Falando em buy zone aqui, eu acho que também tá próximo, tá bom? 1,90, talvez ali nos 2 e pouquinho, seja uma zona de compra pensando no longo prazo na STX, tá? Eu gosto bastante aí da cripto. Show de bola! Continuando aqui, então, vamos para as gemas, né? E a primeira gema que eu quero falar com vocês é a NKR. Tá? É uma gema antiga. A gente investe na NKR desde ali de 2023, se eu não me engano, tá? E eu acho que é uma gema um pouco esquecida pelo mercado por ela ser um pouco antiga, sabe?
mas é uma gema que consegue captar bem vários nichos, tá bom? Então, eu sei que ela tá captando bem o nicho, não só de construir na Web3, se todas fazem isso praticamente, mas de inteligência artificial, tá bom? Então eu acho que é uma cripto que, além de inteligência artificial, tem questões de DePIN, olha só. Então, é uma cripto que é bem ambiciosa, digamos assim. É uma aposta, até por isso é uma gema na nossa carteira. Mas eu acho que é uma criptomoeda que tem tudo, assim, pra dar certo. É um projeto sério, mas bem mais arriscado do que os 5 primeiros que a gente falou aqui, tá bom? Ela, das máximas históricas, para vocês terem uma noção, chegou a cair nos fundos ali mais de 90%, tá? Nesse momento tá caindo 80%. Eu acho que é uma boa aposta como gema, tá? Então eu olharia para 34,16 como uma zona clara de compra pensando no longo prazo. Forçaria um pouco nos 35. Para mim seria uma zona de compra bem clara aqui na ANKR. Entendendo que é um risco grande, mas é uma cripto que, se der certo, pode ganhar. Quer dizer, já deu certo. Tô falando, se ganhar tração, ela pode ser uma boa aposta para o ciclo, tá bom? Então eu gosto bastante da NKR como uma gema. Continuando, Chiles. Vamos lá, Chiles eu acho que a maioria vai conhecer também, tá? Chiles é a criptomoeda do Socios.com, é a criptomoeda que gera ali o fan token, né? Não só para times de futebol, mas para praticamente todos os esportes, seleções também. Então eu diria que é uma cripto bem interessante, principalmente por essas parcerias, né? Por Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City, Barcelona. Então eu acho que assim, é uma jogada safe na área de real world assets. E apesar de eu não botar fé nenhum fan token em si, eu prefiro investir na plataforma que gera esses fan tokens. Então eu acho que a Chiles é uma boa opção para isso. Ela já foi um investimento nosso, tá? Ela virou gema, mas ela continua sendo uma das minhas maiores gemas. Eu acredito bastante no projeto, tá? Então abaixo dos 800 para mim é uma compra clara. Se for para forçar um pouquinho aqui, a região dos 83 seria uma zona de compra para mim. Beleza? Show de bola! Entendendo isso, falando mais sobre gemas, vamos falar de duas de inteligência artificial, tá? Então a primeira que eu quero falar com vocês é LPT, tá? Inclusive, eu fiz compra de LPT essa semana, tá bom? No dia 26, tá? Então eu fiz algumas compras de LPT que eu tava querendo há um tempo, tá? Para aumentar minha exposição. Foi bem aqui nesse fundinho, ó, quando ela foi nesse 0382. E a LPT é uma cripto com um projeto ambicioso, cara. É um projeto ambicioso, um projeto complicado no sentido que ela tá tentando fazer streaming descentralizado, né? Então, vídeo descentralizado. Cara, é muito complicado, né? Tipo, tem o YouTube aí, é um puta concorrente. Mas uma coisa que eu gostei muito da LPT é que ela tá conseguindo captar bem a questão de inteligência artificial. Tanto é que a Grayscale, ela colocou a LPT como uma das moedas de inteligência artificial de um dos fundos dela, tá bom? Um dos ETFs dela. Então a LPT entrou e eu acho que, cara, é uma boa confirmação de que realmente está tendo desenvolvimento e que eles estão usando a inteligência artificial, tá? Então quando teve isso, ela subiu bastante, a gente até aumentou nossa porcentagem que a gente tinha nela. É uma que eu acredito muito. Então, se voltar agora aqui na região dos 12,90, é zona de compra, forçando um pouquinho, 13,18, zona clara de compra, na minha opinião, pensando no longo prazo. Show de bola? Incrível, né, caras? Como nesse mercado a gente compra uma moeda, em 3 dias ela sobe 30%. É realmente impressionante. E para finalizar, vou falar da última gema que eu comprei, caras, que é SPEC, tá bom? SPEC a gente fez compras também ali no dia 26, tá bom? Então a gente falou aqui para todos os membros sobre esse novo investimento na SPEC, né? Pô, a gente conseguiu pegar ela num preço muito bom, abaixo dos $9, e ela, pô, explodiu, né, para 15. Então, tipo assim, caras, em 3 dias, a gente tá falando aqui de 93% de alta, nesse momento 78% de alta. Cara, é só no mercado cripto que isso é possível, né? E é claro que, pô, ela é uma gema,
Ou seja, ela não é uma criptomoeda tão grande, né? Ela tá ali tava no top 300, exatamente no 300, né? Agora até cresceu um pouco aqui. Ela tava no top 400, desculpe. Então, tipo assim, eu diria que é uma boa aposta quando você quer olhar para inteligência. Tava 385, ó. Quando você quer olhar para inteligência artificial e agentes de inteligência artificial, tudo bem? Então, eu acho que é uma ótima opção. Você sabe, a gente também investe na AGI, nesse nicho. E como a SPEC também está crescendo bastante, também está gerando receita, eu quis investir, quis aumentar minha exposição nesse setor, investindo também na Spectral. Beleza? Então eu acho que é uma ótima oportunidade. E voltando nessa retração aqui do movimento, caras, eu acho que é uma zona de compra clara, tá bom? Essa foi a última que eu comprei. Voltou aqui nos 12,26, é a zona de compra. Se eu forçasse muito aqui, caras, poderia estar nos 13,87, mas aí eu só colocaria o pezinho. Tudo bem? Caras, então é isso, tá? Assim, 9 criptomoedas. Acho que são 9 boas criptos, são criptos que eu realmente estou investindo e que, na minha opinião, tem o potencial aí. Os investimentos têm potencial de fazer 10 vezes, as gemas têm potencial até de fazer mais. Só que é aquela coisa, caras. Tem um risco grande envolvido, né? Investir em criptomoedas, você não pode pensar só no retorno, você precisa pensar no lado do risco também. Então você pode fazer 10 vezes, entenda que pode sim cair 80, 90, pode, as gemas principalmente podem deixar de existir. Então não leve isso como uma recomendação de investimento, vou colocar tudo aqui, não. Cara. Eu coloco porcentagens muito pequenas dos meus investimentos nessas altcoins. Nos investimentos eu coloco mais, nas gemas eu coloco menos, mas mesmo assim não são porcentagens tão significativas. Então você precisa entender o risco que você está correndo. Né? Não é porque tem um potencial gigantesco que o risco não é proporcional. Sempre existe isso no mercado, né? Um trade-off entre risco e retorno. Se o retorno é muito grande, provavelmente o risco é proporcional. Valeu, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. A gente se vê aqui dependendo dessa volatilidade. Valeu! Provavelmente um vídeo meio-dia.